Com o Fabrício Naitsky, já aqui no estúdio do Jornal da Manhã. Tudo bem, Fabrício? Bom dia. Bom dia, Rafael. Vamos falar de eleições nos Estados Unidos. O senador J.D. Vance aceitou oficialmente a nomeação como candidato a vice na chapa de Trump para as eleições agora de novembro. O discurso do pré-candidato à vice-presidência foi destaque no terceiro dia da convenção republicana em Milwaukee. Hoje é o último dia, hoje o aguardado e esperado pronunciamento de Donald Trump. Depois daquela entrevista que ele deu no dia seguinte, o primeiro pronunciamento oficial dele depois do atentado de sábado, né, Fabrício? Pois é, vem aí finalmente a fala de Donald Trump, a primeira que será televisionada, certamente. Todo mundo vai estar acompanhando o que tem a dizer Donald Trump. Ele que já disse que mudou o discurso que estava programado para dar na convenção republicana hoje à noite. Disse que por conta do atentado, claramente havia uma necessidade de mudar o discurso, que ele reescreveu tudo do zero. E a gente, claro, vai aguardar, vai conferir exatamente o que Donald Trump tem a dizer nesta noite, quando ele aceita também oficialmente a nomeação como candidato do Partido Republicano. Novamente, bom dia para você, Rafael, Lívia, a todos que acompanham o Jornal da Manhã. J.D. Vance, por sua vez, falou pela primeira vez como candidato a vice na chapa republicana. Foi a primeira fala dele, o primeiro discurso dele desde o anúncio da nomeação, que veio ainda na segunda-feira. E foi uma oportunidade muito importante para J.D. Vance se apresentar para o público americano. Isso porque ele não é exatamente uma figura muito conhecida entre os eleitores lá nos Estados Unidos. Segundo pesquisas da imprensa americana, cerca de 13% do público tem opiniões favoráveis a J.D. Vance, 20% tem opiniões desfavoráveis e o resto, aí, pouco menos de 70% dos eleitores, dizem que simplesmente não conhecem o suficiente de J.D. Vance para fazer um julgamento se ele é um bom ou mau candidato, se ele é um bom ou mau senador. Então essa foi uma oportunidade muito importante para ele falar publicamente, se apresentar à grande maioria do eleitorado pela primeira vez. E o que é que ele destacou? Um discurso voltado principalmente para a classe trabalhadora dos Estados Unidos. Ele se colocou, inclusive, como um candidato, uma pessoa que vem de uma cidade que, segundo ele, foi esquecida no estado de Ohio, justamente onde a classe trabalhadora teria sido esquecida, já dando uma sinalização para essa área, para essa região do mapa eleitoral americano que Donald Trump quer conquistar, quer aumentar a sua vantagem. A gente, inclusive, separou um trecho dessa fala de J.D. Vance para acompanhar aqui. Is so simple and yet so powerful. A visão do presidente Trump é muito simples, mas também muito poderosa. Senhoras e senhores, nós estamos cheios de ficar atendendo a Wall Street. Nós vamos nos comprometer com os trabalhadores. Estamos cheios de importar mão de obra estrangeira. Nós vamos lutar pelos cidadãos americanos, seus bons empregos e bons salários. Estamos cheios de comprar energia de países que nos odeiam. Nós vamos produzir energia aqui, com trabalhadores americanos, na Pensilvânia, em Ohio e por todo o país. Pensilvânia, que J.D. Vance mencionou, onde aconteceu o atentado contra Donald Trump no sábado. Ohio, de onde J.D. Vance vem. E o que ele fala em relação a bons salários é algo que foi uma grande crítica ao governo Trump, que apresentou baixo índice de desemprego por lá, uma baixa histórica, mas os empregos de baixa qualidade. Muita gente que precisava ali, inclusive, de 2 trabalhos para conseguir completar a renda e ter um dinheiro ali no final do mês. Ele já faz, então, uma sinalização, não apenas a melhora dos níveis de desemprego, mas também uma melhora da qualidade do emprego nos Estados Unidos. Um ponto interessante é que ele não destacou em momento nenhum a Ucrânia, não falou praticamente de política externa. Isso porque J.D. Vance segue uma linha muito próxima de Donald Trump, no sentido de que os Estados Unidos não devem apoiar a Ucrânia na guerra contra a Rússia, aliás, não devem apoiar nenhum país estrangeiro, não devem dar dinheiro do contribuinte americano para ajudar outros países em guerras às quais os Estados Unidos não estão envolvidos diretamente. J.D. Vance, inclusive, fez oposição ao último pacote financeiro aprovado no Congresso americano, foi uma grande voz contra esse pacote financeiro que foi aprovado ali na margem de 60 bilhões de dólares, e ele não mencionou isso no discurso porque é um tema bem polêmico entre o eleitorado. Considera-se ali que o eleitor americano médio, aquele mais indeciso, é favorável a essa ajuda à Ucrânia por entender que se a Rússia ganhar aquela guerra, vai ser uma ameaça
interessa a todo mundo ocidental. Hoje, então, como você destacou, Rafael, Trump fala pela primeira vez publicamente desde o atentado, falou já com a imprensa, com jornais no domingo à noite, mas hoje o primeiro discurso televisionado, todos os olhos da imprensa mundial devem estar voltados lá para Milwaukee, ali por volta das 8 horas da noite no horário local, 10 da noite aqui no horário de Brasília. A gente vai estar acompanhando algo que muita gente tem dito que tem sido um culto de personalidade de Donald Trump. A personalidade de Donald Trump, melhor dizendo, a gente vai ver como que vai se posicionar o agora candidato republicano, ex-presidente Donald Trump. Em parte tem sido mesmo, aliás, como ocorre com políticos muito populares, né? Tanto tem sido que muita gente na plateia do local onde ocorre a convenção dos republicanos está usando um curativo, né? Na orelha, em solidariedade ao ex-presidente Donald Trump, que está usando o curativo na orelha por causa do tiro que o atingiu de raspão. Mas muita gente na plateia usa uma bandagem semelhante em solidariedade a ele, né? Mais culto a um indivíduo do que isso, impossível. Vamos ouvir o Zé Maria Trindade, então, sobre a expectativa do discurso desta noite de Donald Trump, pela primeira vez para o país inteiro, para o mundo inteiro, Zé Maria, depois do atentado do último sábado, e sua análise a respeito do discurso do vice, um jovem senador que deixou de lado questões internacionais, geopolítica, como lembrou o Fabrício Knights, que não se ateve muito a questões ideológicas e quis falar para aquele chamado americano médio, Zé Maria. Exatamente. O discurso do candidato ex-presidente Donald Trump será o novo tom da campanha eleitoral, que passa, evidentemente, por uma fase diferente. Há uma reestruturação de marketing, de posicionamento, depois desse atentado, uma coisa terrível, em se tratando de política, né? E o J.D. Vance dá um novo clima, uma oxigenação na campanha. É um discurso que atende ao americano que está sentindo ali a possibilidade de dificuldades futuras, principalmente com relação à China, com relação a disputas entre países de disputa de mercado com a China. A última pesquisa mostrando ali o empate técnico até surpreendeu, porque se achava que Donald Trump estaria bem na frente. Outra situação é esta possibilidade de retirada de uma candidatura que está colocada oficialmente. Biden está marcando passo. Na verdade, os analistas dizem que os dois, democratas e republicanos, já estão pensando nas próximas eleições, porque esta já estaria definida.